Sejam bem-vindos ao sistema de ensino Your Place. Meu nome é Gabriel, sou professor de Química e hoje nós falaremos sobre misturas. Nós temos dois tipos de mistura, a homogênea e a heterogênea, tá certo? Bom, a mistura homogênea, ela vai ter a ver com o fato de, se eu misturo duas substâncias diferentes e eu não consigo distinguir quem está ali dentro, tá certo? Fica tudo igual. Então, por exemplo, se eu misturar açúcar e sal, tá? Pego um punhado de açúcar, misturo com um punhado de sal ali, mexo com a colher. Eu vou identificar o que é açúcar e o que é sal ali no meio? Não vou, né? São dois pós brancos, vai parecer que é tudo a mesma coisa. Da mesma forma, né? Como a gente tem aqui na nossa figurinha, se eu tenho água com açúcar, tá certo? Quando eu misturo a água e o açúcar, eu vou ter uma substância que parece a água pura, tá certo? Parece que tem água ali no copo. E aí quando eu bebo, é que eu percebo que aquela água tá meio doce. Então tem mais coisa ali no meio, tá certo? A mistura da água com açúcar é o que a gente chama de homogêneo, porque eu não consigo distinguir os dois, tá certo? A gente fala que elas apresentam uma única fase, tá? Porque a fase seria justamente a quantidade de elementos diferentes que eu consigo distinguir ali dentro. Então, se eu não consigo distinguir a água do açúcar, eu tenho uma fase só. Se eu misturasse óleo, aí o que acontece? O óleo ficaria boiando, e embaixo eu teria água com açúcar. Então, eu teria a presença de duas fases. Uma fase é óleo e a outra é água com açúcar, tá certo? A fase é o que eu consigo ver, tá? E aí a substância é o que está compondo cada uma daquelas fases. Tá? E aqui à direita eu também tenho um outro exemplo, né? Onde eu estou misturando um soluto azul com a água. E aí, quando eu misturo esses dois, eu tenho, né, um líquido azul. E aí, esse líquido azul também, apesar de ter mudado a cor, ele apresenta uma única fase. Que eu não consigo ver esse pozinho azul que eu dissolvi boiando ali no líquido, certo? Quanto às misturas heterogêneas, já são o inverso. Se eu fizer a mistura, eu vou conseguir ver perfeitamente tudo que tem ali dentro. Tá certo? Então, por exemplo, se eu misturar água com areia, ela é homogênea ou heterogênea? Heterogênea, porque a areia ela vai ficar no fundo, ela não vai se misturar, né, com a água. Se eu misturar água e óleo, a água e o óleo elas não se misturam, o óleo vai ficar boiando e a água vai ficar no fundo. Como a gente pode observar aqui, ó, nessa figurinha da esquerda, onde eu tenho água, areia e óleo. A areia ela vai se acumular no fundo, certo? A água vai ficar no meio e o óleo vai ficar na parte de cima. Então, nesse caso aqui, em específico, quantas fases eu vou ter? 3 fases, tá certo? Porque o número de fases é o número de coisas diferentes que eu consigo observar dentro da mistura. Tá certo? Então eu consigo observar o óleo, eu consigo observar a água, eu consigo observar a areia. 3. Tá certo? E já na figurinha da direita, eu já tenho aqui alguns exemplos, né, de mistura bifásica, onde eu tenho aqui umas bolotinhas rosas, né, dentro do líquido. Aqui eu tenho logo em seguida eu tenho uma mistura trifásica, né, que eu tenho aqui 3 líquidos e eu consigo ver os 3 em camadas diferentes. E na ponta direita, uma polifásica, né? Que eu tenho 4 fases. Eu tenho as bolotinhas rosas e os 3 líquidos de cores diferentes. Tá? Então, o número de fases ele vai receber esse nome, né? Uma fase monofásica, 2 fases bifásicas, 3 fases trifásicas e mais de 3 fases eu chamo de polifásica. Bom, agora a gente vai começar a falar agora que a gente entendeu, né, o que é uma mistura, né, os 2 tipos de misturas que eu tenho, eu preciso saber como é que eu separo essas misturas, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem a água do rio, né, que a gente bebe, né, que vai para a prestação de tratamento para poder ir para nossa casa para a gente beber, essa água ela precisa passar por um processo de tratamento, tá certo? Onde eu vou pegar o quê? Vou ver se tem micro-organismo na água, se tem sujeira, né? Se tem coliformes fecais, enfim, qualquer coisa que possa estar ali em suspensão na água. E aí, para isso, eu preciso retirar todas essas coisas para que a água chegue
em condições de ser bebida, né? Para que ela não faça mal para o nosso organismo. Então a gente precisa separar o que a gente não quer daquela mistura, tá certo? O primeiro processo, né, que é o processo que a gente mais vê em casa, é o processo de catação, tá certo? Que é um processo manual de separação de partes sólidas, que a gente observa aqui na nossa figurinha de cima, né, que é o que a gente faz em casa quando a gente cata feijão, né? A gente bota o feijão em cima da mesa, vê ali aqueles feijões que não estão muito legais, ou uma pedrinha ou outra, e faz a catação. A gente olha, separa e tira com a mão o que não quer. O segundo processo é o processo de ventilação, tá certo? Que é o que? Eu vou utilizar a corrente de ar para separar materiais sólidos, tá certo? Ou melhor, materiais de diferentes densidades. Então, por exemplo, hoje a gente já vê no mercado, quando tem lá a ilha de alho, né, onde a gente pega o alho para poder comprar, muita gente descasca o alho para ver como é que ele está por dentro, e aí fica aquele monte de casca de alho ali em cima. E aí o que faz? Vem o funcionário do mercado com um negócio que fica soprando ar, né, sopra ar ali em cima para tirar a casca. Esse processo é um processo de separação, né, eu estou separando a casca do alho através da ventilação. Porque a casca tem a densidade muito menor do que a cabeça de alho. Então, quando sopra, a casca voa e a cabeça de alho fica. Tá certo? E a gente vai ter representado aqui na nossa figurinha aqui de baixo, que a pessoa fica com uma peneira jogando, né, o objeto para cima. E aí o que acontece? Essa mistura, conforme ela joga para cima, o que é menos denso vai voando, né? Vai embora e fica só o objeto mais denso que ela quer. Bom, outras formas que a gente tem de separação de misturas heterogêneas, né? Uma delas é a levigação, tá certo? Que ela é parecida com a ventilação, só que ao invés de eu separar materiais de densidades diferentes por meio do ar, eu vou separar por meio da água, tá? Então é um processo, que a gente observa aqui nessa figurinha de cima, é um processo muito utilizado no garimpo, né? Que o que acontece? A pessoa pega um punhado, né, de pedra e terra ali, que está ali misturado, bota numa peneira e fica ali, ó, garimpando, bota embaixo da água, fica ali chacoalhando, que a água passa, né? Leva todas aquelas pedras que são de densidade mais baixa, né? Leva toda a terra e ficam só as pedras de maiores densidades. Aí eu vejo se aquela porção, né, da mistura que eu peguei tem ouro, tem ferro, tem bronze, enfim, tem o que eu preciso, tá? Outra delas é a peneiração, tá? Que ela já vai separar sólidos não de densidades diferentes, né? Mas sim de volumes diferentes, tá? Então, por exemplo, a peneiração ela é utilizada, né? A gente vê aqui, temos duas fotos de exemplo. Ela é utilizada para pulverizar farinha, né, o açúcar ou tapioca, né? Quando a gente compra tapioca para fazer em casa, você vai ter aquela tapioca num pó mais fino e vai ter aquele pedrão de tapioca para colocar ali, né? Então você dá aquela peneirada para as pedras maiores separar e amassar ou descartar, certo? E pegar só a parte mais fininha que é própria para fazer a tapioca. A mesma coisa com o açúcar, para tirar aquelas pedras maiores de açúcar, a gente usa a peneiração, que o açúcar mais fininho vai passar pela malha da peneira, né, e o mais grosso fica retido ali, né? Também o pedreiro, quando está fazendo a obra, né, ele usa a peneiração para separar a areia, a terra, né, que às vezes ela tem cocô de gato ali no meio, ou tem uns pedaços maiores, tem planta, e aí a peneira ajuda justamente a fazer essa separação. Bom, outros processos que nós temos é o processo de flotação e floculação. A flotação, tá? Lembra sempre disso. Flotação, flutuar. Tá legal? Então, flotação, flutuar. Ela tem a ver com a flutuação. Ou seja, se eu tenho uma mistura, né, de areia com serragem, tá? Como é que eu separo o que é areia da serragem? Bom, eu sei que se eu jogar água, a areia, o que acontece? Ela vai se acumular no fundo.
enquanto que a serragem ela tem a densidade muito baixa, ela vai boiar. Então a flotação é isso, eu adiciono, né, um meio líquido, aquoso, né, com uma densidade intermediária, né, que tenha no valor que ela seja mais baixa do que a densidade de um dos elementos da mistura e mais alta do que o outro, justamente para que aquele objeto que tem a densidade maior que a do líquido vai se acumular no fundo e o que tem a densidade menor vai flutuar, tá certo? E aí a gente vê isso aqui presente, ó, nessas duas figurinhas de cima, tá? Onde eu tenho nesse primeiro frasco aqui, né, uma mistura de areia com serragem, eu adiciono água, tá certo? E aí o que acontece? A serragem fica no topo, a água fica no meio e a areia se acumula no fundo. E aí eu consigo separar a serragem da areia. E aí depois eu posso retirar essa serragem com a mão, né, ou com uma pá, uma peneira para deixar a areia separada. O segundo processo que a gente tem aqui é a floculação, tá certo? Que também, ó, floculação lembra o quê? Floco, tá certo? Então, floculação vem de floco. O que é um floco? São aquelas bolinhas, tá certo? Então, como é que isso funciona? Vamos olhar aqui para a nossa figurinha de baixo. Eu tenho inicialmente uma água suja aí, né? Uma mistura de água com algum composto que ficou essa água verde. E aí, vamos supor, a gente vê que é uma mistura, né? Que eu consigo ver a substância verde ali suspensa, mas como é que eu faço para separar? Né? Eu preciso fazer o que a gente chama de floculação, que eu vou jogar um elemento químico ali que vai fazer com que as moléculas dessa substância verde se aglutinem. O que é aglutinar? É quando elas vão se juntando aos pouquinhos e ao invés de ficar uma partícula pequenininha, ela vai crescendo e vai fazendo os flocos, tá certo? Que é o que a gente já observa aqui no meio, ó, que vai acontecendo, tá certo? Vai ocorrendo a formação de flocos e aí esses flocos, justamente por conta dessa aglutinação, eles são mais densos e afundam, e aí fica mais fácil da gente fazer essa separação. Bom, outros processos que nós temos é o processo de separação magnética, tá? Que é um processo bem fácil de visualizar, né? Porque se a gente tiver uma mistura de um ferro magnético, né? Um pó de ferro com areia, tá certo? Ou com qualquer outro pó que não seja ferro magnético, o que acontece? Se eu aproximar um ímã dele, esse ímã vai atrair o ferro magnético, enquanto que o objeto que não é ferro magnético ou que não é imantado não vai ser atraído pelo ímã. Então a gente observa aqui, ó, na primeira foto, eu tenho uma mistura de limalha de ferro com areia. Quando eu aproximo o ímã, a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã e a areia vai ficar no fundo. Então é uma forma de eu fazer essa separação, tá certo? Passo o ímã ali, vai grudar a parte metálica no ímã, depois eu retiro ela e vai ficar só a areia. Outro processo importante que nós temos é a dissolução fracionada, tá certo? Ou seja, vamos para o nome da coisa, dissolução quer dizer que eu vou dissolver alguma coisa, fracionada quer dizer que eu não vou dissolver tudo, eu vou dissolver apenas uma fração, apenas um pedaço, tá certo? E ela, quando é que a gente usa dissolução fracionada? Quando eu tenho, por exemplo, uma mistura em que eu sei que um dos elementos ele é dissolvível em água e o outro não. Então a gente tem aqui, ó, na nossa figurinha, como exemplo, né, uma mistura de sal com óleo, tá certo? O óleo, ele dissolve em água? Não, porque ele é menos denso e ele vai flutuar na água. Enquanto que o sal, ele dissolve em água. Então, se eu jogo água nessa mistura, se eu jogo a água, o que acontece? A água vai dissolver o sal que está misturado no óleo e o óleo vai boiar, tá certo? Então, eu vou ter essa separação, tá? Através da dissolução fracionada, porque o sal dissolve, o óleo não. Por isso que é fracionada, só uma parte que dissolve. Bom, e agora os últimos processos de separação de misturas heterogêneas, antes da gente entrar nas homogêneas, né?
que também são processos muito utilizados, são processos que a gente vê mais no nosso dia a dia, tá certo? Um deles é a decantação, tá? Que ela é utilizada para separar, né, substâncias de densidades diferentes. Então, o que que acontece? Eu tenho lá uma mistura de água com areia do mar, tá certo? Eu sei que a areia ela se acumula no fundo, mas não toda a areia, vai ter uma parte que vai ficar ali suspensa na água. Então, o que que acontece? Eu boto ela ali no recipiente com água e com o passar do tempo, pelo fato da areia ser mais densa, ela vai se acumulando aos poucos no fundo, e aí eu vou ter água limpa, sem areia, e no fundo vai ficar toda a areia, tá? Que é o que a gente observa aqui na nossa primeira figurinha. Eu tenho uma água barrenta, né, que eu tenho barro misturado na água, eu coloco em um recipiente e deixo a própria gravidade fazer a separação. Com o tempo, o barro ele é mais denso, ele vai se acumular no fundo, e a água vai ficar na parte superior, tá? A decantação também é muito utilizada em limpeza de piscina, né? Caixa d'água, essas coisas. Porque a piscina, a gente sabe que quando a pessoa mergulha na piscina, ela mergulha. Ela solta suor, né? Tem a gordura corporal, gordura que fica na nossa pele, sujeira, né? Então tudo isso fica misturado naquela água e a água fica nojenta. E aí uma das formas de limpar aquela água é jogando cloro, que é para matar os micro-organismos, mas essas outras substâncias, como é que a gente remove? Através do decantador, né? Que o decantador ele vai ser uma substância que quando eu jogo ali, né, ele vai fazer um processo, né, similar à floculação, ele vai fazer com que a sujeira ali se junte, aglutine e se acumule no fundo. E aí depois eu venho só com um aspirador de piscina passando e retirando aquela poeira do fundo, tá? Então a decantação ela vai vir, né, em alguns casos logo em seguida da floculação, que a floculação vai fazer com que os flocos sejam formados e aí a partir do momento que a gente começa a se depositar no fundo já é um processo de decantação. O processo seguinte é o nosso processo de filtração, né, que nada mais é um processo muito parecido com a peneiração, né? Que a peneiração, o que acontece? Eu tenho uma rede, e aí eu tinha sólidos de volumes diferentes, o que tem menor volume passa, o de maior volume fica retido. O filtro é o mesmo princípio, tá certo? É para eu separar, né, sólidos solúveis de líquidos, tá? Então a peneiração eu uso sólido com sólido, e a filtração eu vou usar de sólido com líquido, tá certo? Então, o exemplo de filtro que a gente tem é o filtro de água da nossa casa, o filtro de café, né? Porque o café não é eu pegar o pó do café, jogar na água, misturar com a colherzinha e beber, né? Porque senão vai ficar com gosto horrível. E aí, o que a gente faz? A gente coloca o pó de café num filtro, a água passa, né? Ela vai dissolver aquele café. Então, quando ela começa a dissolver o café, só fica dissolvido na água os menores grãos. E aí, quando ela passa pelo filtro, ela vai passar com os grãos mais fininhos, né? Com o pó mais fininho. O pó mais grosso fica retido no filtro, tá certo? Então, a filtragem é uma forma muito utilizada para retirar, né, corpos indesejados da água. E a última, mas não menos importante, é a centrifugação, tá? O que acontece com a centrifugação? Eu vou pegar uma mistura e eu vou girar ela em alta velocidade. Quando eu faço essa rotação, né, o corpo mais denso, né, ele vai se acumular na região mais externa, né, da rotação. O corpo menos denso ele já vai vir mais para o meio, tá certo? E aí eu vou ter essa separação. A centrifugação ela é muito utilizada para fazer exame de sangue, né? Pô, professor, mas eu nunca vi uma centrífuga quando eu ia tirar sangue no hospital. Porque a centrífuga ela é utilizada depois da coleta, né? Vai vir o profissional, vai injetar, né, lá o tubinho na sua veia para retirar o sangue, depois ele vai pegar esse sangue e vai botar numa centrífuga que vai girar aquele tubo de sangue em alta velocidade, né, como a gente pode observar aqui na nossa figurinha. E aí, conforme ele gira, dentro do tubo de sangue tem um gel, que o gel ele é de uma densidade intermediária.
Então, quando ele gira em alta velocidade, né, os coágulos de sangue, que é a parte sólida do sangue, se acumulam no fundo, certo? O plasma sanguíneo vai para a superfície e entre o coágulo e o plasma vai ficar o gel. E aí eu consigo separar o plasma sanguíneo, que é o objeto utilizado para fazer a análise do sangue, para ver, né, testar se você está com diabetes, se você está com determinada doença, né, se você está saudável ou não. Bom, e aí nós partimos para os processos de separação de mistura homogêneas, tá certo? O primeiro deles, né, é a destilação simples, que o que acontece? Ela vai separar substâncias sólidas e líquidas através, né, dos seus diferentes pontos de ebulição. Como assim? Se eu tenho uma mistura de água com sal, como é que eu separo a água do sal? O sal, por ele ser dissolvido em água, né, é complicado de eu separar pela filtração, tá certo? Porque vai passar sal pelo filtro, né? Os grãos de sal mais fininhos que foram dissolvidos vão passar. Então eu preciso de um método mais eficiente, que é a destilação simples. O que acontece? A gente observa aqui na nossa figurinha, ó, eu tenho aqui, né, um balão de vidro com uma solução de água e sal. Essa solução está sendo aquecida pelo bico de Bunsen, tá certo? E aí, o que acontece? Como o ponto de fusão da água, o ponto de ebulição da água é muito mais alto do que o do sal, né? Aquela temperatura, uma temperatura de 100 graus Celsius, a água evapora e o sal não. O sal permanece ali. Então, conforme essa água vai evaporando, ela entra no que a gente chama aqui, ó, de condensador. Tá certo? Quando ela entra no condensador, esse condensador ele tem a temperatura mais fria e aí ele vai fazer com que esse vapor de água, que está no estado gasoso, ele mude para o estado líquido. E aí ele vai escorrendo, vai escoando e cai aqui no meu Erlenmeyer, onde eu vou ter a água destilada, né? Porque aí só a água evapora e aí tudo que estava dentro da água ficou ali no meu balão de vidro inicialmente, tá? Então esse é o primeiro processo de separação de misturas homogêneas. O segundo é a destilação fracionada, que o princípio é muito parecido com a destilação simples, né? A diferença é que eu vou passar a ter uma coluna de fracionamento. Por que eu tenho essa coluna de fracionamento? Porque às vezes, mesmo quando eu evaporo, né, esse líquido, eu atinjo o ponto de ebulição e eu faço com que ele mude do líquido para o estado gasoso, né, o estado de vapor, ele vai carregar ainda assim com ele vai carregar algumas substâncias que eu não desejo. E aí eu coloco uma coluna de fracionamento que conforme ele vai subindo ali, vai fazendo o contorno dessa coluna, né, a gente vê que ela tem vários pontinhos nela, né, conforme ele vai tendo dificuldade para passar por esses pontinhos, ele vai deixando essas substâncias que são indesejadas ali, e aí eu tenho a separação do líquido que eu quero, tá certo? Porque esses objetos que evaporam junto do meu líquido, eles vão ficar retidos na coluna de fracionamento, tá? A destilação fracionada, pessoal, ela é muito utilizada quando a gente tem o processo de destilação do petróleo, tá? Porque o petróleo bruto que vem do fundo do mar, né, ou da terra, ele vem misturado, né, com parte sólida, com um petróleo mais embrutecido, e aí a gente vai fazer a destilação fracionada, que ele vai passar por uma série de processos, né, para retirar a parte sólida, depois para retirar o petróleo mais grosso, depois para tirar o petróleo mais fino, para tirar o gás natural que vem junto. Então ele passa por uma série de processos de separação de mistura, por uma série de processos de destilação fracionada, até o petróleo chegar do ponto que eu quero utilizar. Porque o petróleo que é utilizado, por exemplo, para o diesel, é diferente do petróleo utilizado para a gasolina, tá certo? O petróleo do diesel ele é um petróleo muito mais bruto, né? Então ele gera muito mais energia, por isso que ele é utilizado em caminhonete, caminhão, né, ônibus, enfim.
transportes com grande carga, a gente usa diesel, mas ele também é muito poluente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma Uno, que é um carro pequeno, eu não preciso botar o motor a diesel, porque senão a Uno vai voar em 4 rodas, tá certo? Ela vai parecer um avião da terra, porque ela vai muito rápido, tá? E ao mesmo tempo eu vou aumentar a quantidade de poluentes. Por isso que a gente tem essa separação. Cada petróleo ele tem um objetivo, né? Tem um petróleo para virar plástico, tem um petróleo para ser usado de combustível, tá certo? E todos esses diferentes tipos de petróleo são separados por destilação fracionada. Bom, o último, mas não menos importante, processo de separação de misturas homogêneas é a vaporização, tá? E o que acontece? A vaporização ela é parecida com a destilação fracionada, a diferença é que ao invés de eu separar o sólido do líquido e guardar o líquido, eu vou separar o sólido do líquido e vou descartar o líquido. Como assim, professor? Eu vou fazer igual a destilação e vou jogar fora? Isso que é? Não. Aqui é diferente, é um processo muito mais simples. Eu pego aqui, ó, no nosso exemplo, a gente tem aqui uma figurinha de sal com areia, certo? E aí eu não consigo separar o sal da areia. E aí o que acontece? Eu vou jogar água, certo? E aí eu tenho um processo de dissolução simples. Lembra que a gente falou? A areia vai ficar no fundo e eu vou ter uma quantidade de água com sal em cima. Depois disso, eu passo por um processo de filtração, onde a areia fica no filtro e só passa a água com sal. E aí quando eu tenho água com sal, se eu quiser retirar só o sal que tinha na areia, o que eu vou fazer? Eu vou ferver essa água, né, através do processo de vaporização. A água vai evaporar e só quem que vai ficar no meu recipiente? O sal, tá certo? Então eu posso separar, né, o sal da água por dissolução fracionada ou diretamente pela vaporização. Que aí o vapor de água vai para a atmosfera e fica só o sal. Essa é a diferença da vaporização para a destilação simples, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e desejo a todos vocês bons estudos.